Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Loteca no YouTube. Vamos aqui para a programação do concurso número 1249 da Loteca. Vamos ter jogos válidos pela Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, que acontecerão no meio de semana, terça e quarta, 5 e 6 de maio de 2026. Vamos à relação de jogos então. Jogo 01, Sporting Cristal do Peru e Palmeiras, jogo na terça pela Libertadores. Jogo 02, Deportivo Riestra da Argentina e Grêmio, jogo na terça pela Sul-Americana. Jogo 03, Juventude do Uruguai e Atlético Mineiro, jogo na terça pela Sul-Americana. Jogo 04, Barcelona do Equador e Boca Juniors da Argentina, jogo na terça pela Libertadores. Jogo 05, Always Reais da Bolívia e Lanús da Argentina, jogo na terça pela Libertadores. Jogo 06, Deportivo Recoleta do Paraguai e Santos, jogo na terça pela Sul-Americana. Jogo 07, Cusco do Peru e Estudiantes da Argentina, jogo na quarta pela Libertadores. Jogo 08, Deportivo Laguaira da Venezuela e Bolívar da Bolívia, jogo na quarta pela Libertadores. Jogo 09, Audax Italiano do Chile e Vasco da Gama, jogo na quarta pela Sul-Americana. Jogo 10, Independiente Rivadavia da Argentina e Fluminense, jogo na quarta pela Libertadores. Jogo 11, Independiente Santa Fé da Colômbia e Corinthians, jogo na quarta pela Libertadores. Jogo 12, Botafogo e Racing da Argentina, jogo na quarta pela Sul-Americana. Jogo 13, Deportes Tolima da Colômbia e Nacional do Uruguai, jogo na quarta pela Libertadores. Jogo 14, Universidade Católica do Chile e Cruzeiro, jogo na quarta pela Libertadores. Vamos então aos nossos palpites nessa rodada concurso 1249 da Loteca. Jogo 01, Sporting Cristal do Peru e Palmeiras, jogo na terça pela Libertadores. O Cristal vem surpreendendo e é o líder do grupo do Palmeiras, e jogando em casa contra o Verdão pode novamente surpreender igual fez no jogo em São Paulo. Eu já vou apostar meu duplo de cara no jogo 1, duplo aberto. Jogo uma coluna 1 e coluna 2. Jogo 02, Deportivo Riestra da Argentina e Grêmio, jogo na terça pela Sul-Americana. Ambos times estão empatados com 4 pontos no grupo 6. Jogando em casa, para mim o Riestra é o favorito diante do tricolor gaúcho que está mais levando em consideração o Campeonato Brasileiro do que a Sul-Americana. Então jogo duas coluna 1. Jogo 03, Juventude do Uruguai e Atlético Mineiro, jogo na terça pela Sul-Americana. O Cinciano disparou na liderança do grupo 2 da Sul-Americana após o primeiro turno. Se o Galo quiser garantir a vaga direta, precisa vencer o Juventude no Uruguai e começar a secar o time peruano. Creio no poderio do Galo em terras uruguaias, pode não ser fácil, mas volta com 3 pontos na bagagem. Jogo 3 coluna 2. Jogo 04, Barcelona do Equador e Boca Juniors da Argentina, jogo na terça pela Libertadores. O Barcelona é a decepção do grupo 4 da Libertadores. Enquanto os outros 3 times do grupo fecharam o primeiro turno com 6 pontos, o time de Guayaquil fechou com 0, perdeu para todo mundo no primeiro turno. E apesar de jogar em casa, vai jogar contra o tradicional Boca da Argentina e para mim vai ser mais uma derrota para conta do time equatoriano. Vai dar Boca Juniors. Jogo 4 coluna 2. Jogo 05, Always Reais da Bolívia e Lanús da Argentina, jogo na terça pela Libertadores. O Always, a exemplo do Barcelona, fechou o primeiro turno de seu grupo só com derrotas. Apanhou de todo mundo, mas agora vai jogar em casa, na famosa cidade de El Alto, e lá, principalmente times brasileiros e argentinos saem todos borrachos. Levam uma surra dos bolivianos na altitude. Então, para mim será a primeira vitória do Always na Libertadores 2026. Jogo 5 coluna 1. Jogo 06, Deportivo Recoleta do Paraguai e Santos, jogo na terça pela Sul-Americana. O Santos é o lanterna do grupo, porém o grupo está bem embolado, e creio numa vitória do Peixe no Paraguai. No papel o Santos tem um time bem melhor que o Recoleta, deve voltar com um triunfo do Paraguai. Jogo 6 coluna 2. Jogo 07, Cusco do Peru e Estudiantes da Argentina, jogo na quarta pela Libertadores. O Cusco é o saco de pancadas do grupo 1 da Libertadores. Perdeu os 3 jogos do primeiro turno. E agora, mesmo jogando em casa, para mim vai perder mais uma derrota. Amplo favoritismo para o Estudiantes de La Plata. Vitória dos argentinos. Jogo 7 coluna 2. Jogo 08, Deportivo Laguaira da Venezuela e Bolívar da Bolívia, jogo na quarta pela Libertadores.
Grupo do Fluminense na Libertadores, lembrando que o tricolor carioca é o lanterna do grupo. O Lagoaíra tem um time bom, mas o Bolívar, um time do Grupo City, ao meu ver tem um time mais qualificado que os venezuelanos, e mesmo jogando fora de casa, os bolivianos são os favoritos para o confronto. Jogo 8 coluna 2. Jogo 09, Audax Italiano do Chile e Vasco da Gama, jogo na quarta pela Sul-Americana. Esse grupo tá muito embolado, 3 equipes com 4 pontos e uma com 3. Forte equilíbrio no grupo. E jogando em La Florida no Chile, acho que o Audax leva ligeira vantagem jogando no seu estádio. Vou apostar no Audax. Jogo 9 coluna 1. Jogo 10, Independiente Rivadavia da Argentina e Fluminense, jogo na quarta pela Libertadores. O Flu perdeu do Rivadavia jogando no Maracá e na volta jogando na Argentina acho que sai com nova derrota. Jogo 10 coluna 1. Jogo 11, Independiente Santa Fé da Colômbia e Corinthians, jogo na quarta pela Libertadores. O Timão é o líder isolado do grupo e joga contra o Lanterna Santa Fé na Colômbia. Porém, como todo brasileiro treme e se borra jogando na altitude, pra mim na melhor das hipóteses o Corinthians volta na melhor das hipóteses com um empate da Colômbia. Então jogo 11 coluna do meio. Jogo 12 Botafogo e Racing da Argentina, jogo na quarta pela Sul-Americana. O Fogão é o líder do grupo 5 e joga em casa contra os argentinos que ocupam a terceira posição no grupo. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado e arrisco um empate de palpite para esse jogo. Jogo 12 coluna do meio. Jogo 13 Deportes Tolima da Colômbia e Nacional do Uruguai, jogo na quarta pela Libertadores. O grupo mais equilibrado da Libertadores. Todos os times desse grupo 2 estão com 4 pontos, fecharam o primeiro turno com uma vitória, um empate e uma derrota cada um, mas contrariando um pouco a lógica que deveria sugerir um empate para esse jogo, creio que jogando em casa o Tolima leva um ligeiro favoritismo, e sai com a vitória no confronto. Jogo 13 coluna 1. Jogo 14, Universidade Católica do Chile e Cruzeiro, jogo na quarta pela Libertadores. Grupo muito equilibrado, com a Católica, Cruzeiro e Boca empatados com 6 pontos após o primeiro turno. Diante do equilíbrio na tabela de classificação, e também no futebol apresentado até agora por ambas as equipes, o empate é a aposta mais prudente para essa partida. Jogo 14 coluna do meio. E aí pessoal, o que acharam dos meus palpites? Concordam, discordam? Qual o palpite de vocês para os jogos desse concurso da Loteca? Deixem seus palpites e opiniões na seção de comentários desse vídeo. E em breve teremos disponível o nosso bolão para a Copa do Mundo 2026, logo logo anunciaremos aqui no canal. Aguardem. Boa sorte a todos e um grande abraço.